Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano da manhã e do 8º e 9º ano da noite. Bom, gente, vamos fazer uma pequena introdução sobre o conteúdo da América Portuguesa. Nós terminamos o conteúdo da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo e rever as nossas aulas que ficaram arquivadas. Mas agora precisamos dar continuidade ao assunto da América Portuguesa. Essa América Portuguesa que nós estamos falando, ou seja, compreende a colônia portuguesa, que na verdade é o Brasil, certo, minha gente? Colônia porque pertencia a Portugal, o Brasil pertencia à coroa, que era Portugal, e colônia era o Brasil. Ou seja, ela dependia de Portugal. Portugal era dono de todo esse nosso território brasileiro. E era chamada América Portuguesa, justamente porque pertencia a Portugal. Então, assim, vamos falar de algumas rebeliões, revoltas que aconteceram aqui no nosso Brasil, na nossa América Portuguesa, no período de 1600. Aliás, essas rebeliões, elas já têm influência dessas revoluções que ocorreram, como por exemplo a Revolução Francesa, as ideias iluministas também tomaram de conta do nosso Brasil, da nossa América Portuguesa. E uma das rebeliões que eu quero expor aqui nessa aula para vocês é a Revolta de Beckman, que aconteceu em 1684, certo, minha gente? A Revolta de Beckman, ela aconteceu na região do Maranhão. A região do Maranhão, ela estava sendo, ela comercializava as drogas do sertão. A região do Maranhão também era conhecida como Grão-Pará. Então, o que é que acontece? Essas comercializações, cultivo dessas drogas do sertão, como por exemplo o cacau, a canela, a castanha, era tudo feito pelos índios. Os índios trabalhavam no cultivo de tudo isso aí. Só que, do nada, foi decretada uma espécie de lei que os índios não podiam ser escravizados. Então, os senhores de engenhos, os produtores de drogas do sertão ficaram revoltados porque não podiam mais, digamos assim, escravizar os índios. Então, o que é que eles se revoltaram? Exigiram que Portugal tomasse alguma medida para escravizar os índios. Então, Portugal, para a corte portuguesa, para amenizar, para diminuir a euforia dos comerciantes, criou justamente a Companhia de Comércio do Maranhão, certo, minha gente? Então, essa companhia, ela dava certos direitos aos comerciantes e, além de tudo, permitia digamos assim, a comercialização de escravos vindos da África, ou seja, os negros vindos da África. Mas só que a Companhia de Comércio do Maranhão, ela não cumpriu com o prometido, certo? Conforme prometido. Eles começaram a cobrar muito alto os preços das drogas do sertão. E o que são as drogas do sertão? Cacau, canela, pimenta, essas coisas. Castanha do Pará começou a cobrar muito alto o preço e não trouxe os escravos da África para os comerciantes comprarem e poder escravizá-los. Então, o que é que acontece? Os comerciantes das drogas do sertão, lá do Maranhão, eles se revoltaram mesmo contra a Companhia de Comércio de Maranhão e foi liderado por Manuel Beckman e partiram de frente contra a corte portuguesa e contra as medidas portuguesas, certo, minha gente? Então, o que é que acontece? As cortes portuguesas mandam expedições de soldados para bater de frente contra esse movimento. Manuel Beckman, ele é levado à forca, que é um líder comerciante, mas apesar de todo esse moído, a Companhia de Comércio de Maranhão passou sim, depois de toda essa revolta, a comercializar negros africanos, ok, minha gente? Então essa foi a revolta de Beckman aqui ocorrida no nosso
Brasil, que na época era a colônia de Portugal, conhecida também como América Portuguesa. Passando adiante nosso conteúdo, vamos agora falar sobre a Guerra dos Emboabas, que aconteceu por volta de 1707 e 1709, mas iniciou em 1693 por Antônio Rodrigues. Quem é Antônio? Na verdade, eu vou explicar bem direitinho. Antônio Rodrigues, ele passou a se instalar nas regiões, na região mineira conhecida como Sabará. Quando Antônio Rodrigues se instalou na região de Sabará, ele descobriu que lá havia minas de ouros, muitas minas de ouro. Então, curiosos e outras pessoas buscando meios de vida partiram em busca dessa região, porque quem é que não quer encontrar uma mina de ouro e ficar rico, não é verdade? Até eu quero. Então, assim, quando Antônio Rodrigues veio para a região de Sabará, vieram muitas pessoas de fora e nisso descobriram outras minas, como as minas de Vila Rica e as minas de outras regiões, principalmente de Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto. Quem aí nunca ouviu falar em Ouro Preto, que é uma cidade histórica, de vez em quando passam nas propagandas, no Fantástico. Ouro Preto, antigamente, era conhecido como Vila Rica. Então, as principais minas de ouro eram em Sabará e em Vila Rica. Aí, o que é que acontece? Esse Antônio Rodrigues, ele era paulista. E ele chamava esses forasteiros, essas pessoas de fora que também queriam buscar as minas, junto com ele, que também queria explorar minas, as minas que ele encontrou de Emboabas. Então, Antônio Rodrigues não ficou satisfeito, certo, minha gente? E começou a surgir uma rebelião contra esses Emboabas. Ele pensou, eu cheguei aqui primeiro, então quem tem o direito de explorar as minas sou eu, vocês não têm nada a ver. Então, essa revolta dos paulistas, liderado por Antônio Rodrigues, essa revolta liderada pelos paulistas contra os Emboabas tinham um líder chamado Manuel Nunes Viana. Pronto. Os paulistas que se revoltaram contra os Emboabas partia por Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues, lembre-se, foi o paulista que chegou nas minas de Sabará e depois Vila Rica e começou a explorar o ouro. Tempos depois começou a vir pessoas de outras regiões para explorar também as minas, só que Antônio Rodrigues não ficou satisfeito e começou a se revoltar, a se rebeliar contra essas pessoas que chegaram para explorar as minas que ele achou, as minas que ele encontrou. Ele pensou, quem encontrou essas minas sou eu, quem tem o direito de explorar sou eu. Então, assim, esses forasteiros, eles chamavam essas pessoas de fora, Antônio Rodrigues chamava eles de Emboabas. Então, começou uma rebelião entre eles, entre o grupo que apoiava Antônio Rodrigues e o grupo liderado por Manuel Nunes Viana. Manuel Nunes Viana era o líder dos Emboabas, os forasteiros, das outras pessoas que chegaram para explorar as minas. E essa guerra durou 2 anos, de 1707 a 1709, que o conflito foi vencido pelos Emboabas e a corte portuguesa, ela decretou umas novas regras, certo, minha gente? E quais foram essas novas regras que a corte portuguesa decretou? Ela enviou um novo governador ela enviou ao Rio de Janeiro um novo governador, certo? A corte portuguesa enviou ao Rio de Janeiro um novo governador, criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro em 1710, que faziam parte da capitania do Rio de Janeiro, e em seguida elevou os povoados mais populosos à vila, certo, minha gente? E esses povoados mais populosos que foram elevados à vila ganhou muitas dimensões na exploração de ouro, de minas de ouro. Temos um exemplo da vila de Nossa Senhora do Carmo, que foi criada em 1711, que é a atual Mariana. Vocês sabem muito bem que teve uma tragédia em Mariana, não foi? Que foi
aquela tragédia do Vale, que devastou toda aquela região de Minas Gerais e principalmente na região de Mariana. Então, pronto, Mariana, na verdade, no passado, era uma vila que atendia pelo nome de Nossa Senhora do Carmo e passou a surgir a partir de 1710, entre outras vilas que foram decretadas pelo governo português, como a vila de Sabará. Então, a corte portuguesa elevou aqueles locais de exploração mineira mais populosos à condição de vila. Quem foi a vila? A vila de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual Mariana, teve a vila de Sabará e a vila de São João del Rei. Então, minha gente, esta aí foram a Guerra dos Emboabas. Emboabas, porque o nome dos forasteiros eram conhecidos como os Emboabas, denominado por Antônio Rodrigues, que foi o primeiro explorador de minas de ouro na região de Minas Gerais, ok, minha gente? Passando adiante, nós agora vamos discutir sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates surgiu, na verdade, no século XVII. O açúcar brasileiro vinha perdendo grande preço na Europa, então os comerciantes de Olinda, os senhores de engenho de Olinda, estavam super endividados porque eles pediam empréstimos aos comerciantes de Recife. Só que Recife era comandada pela Câmara Municipal de Olinda, ela tinha uma certa dependência de Olinda. Então, o que acontece? Os comerciantes de Recife, eles se uniram para exigir da corte portuguesa que Recife recebesse o caráter de vila e tivesse a sua própria Câmara Municipal. Só que os olindenses não gostaram nem um pouco disso. Eles ficaram contra porque eles sabiam que eles tinham a Câmara Municipal e de certa forma tinham controle sobre Recife. Se Recife criasse uma Câmara Municipal e se elevasse a vila, eles iam perder o domínio sobre Recife. Apesar de endividados, mas eles tinham um certo controle sobre Recife. Então, o que acontece? Diante de tantas manifestações, a coroa portuguesa atendeu sim o pedido dos comerciantes de Recife, decretou Recife uma vila, aplicou a Recife uma Câmara Municipal e um governador, e Recife passou a ser independente politicamente dos olindenses de Olinda. Certo, minha gente? E por que o nome era Guerra dos Mascates? Porque as pessoas que comercializavam açúcar naquela época, os senhores de engenhos, eles eram chamados na época de mascates. Então, essas foram as principais revoluções, rebeliões que ocorreram na nossa corte portuguesa e que na próxima aula eu vou explicar para vocês a Revolução de Vila Rica, a revolta de Vila Rica. Vou também explicar para vocês a questão da cobrança dos desvios dos impostos, dos desvios dos diamantes, enfim, a próxima aula nós vamos tratar o assunto sobre a revolta de Vila Rica. Nesta aula tratamos sobre assuntos da revolta de Beckman, certo, minha gente? Da Guerra dos Emboabas. Não esqueça que a Guerra dos Emboabas aconteceu em 1693, quando Antônio Rodrigues veio explorar as regiões de Minas Gerais para descobrir minas de ouro, principalmente na região de Sabará e depois de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e outras pessoas de fora vieram também para explorar, e Antônio Rodrigues se revoltou contra essas pessoas, lembrando que essas pessoas de fora, Antônio Rodrigues apelidou de Emboabas, e o líder dessas pessoas de fora que vieram explorar também as minas era quem? Manuel Nunes Viana. Então, se eu perguntar numa questão aí a vocês, quem era o líder dos Emboabas, vocês já sabem que foi Manuel Nunes Viana. Então, tratamos da revolta de Beckman, tratamos da revolta dos Emboabas e da revolta dos Mascates, a Guerra dos Mascates, que durou de 1710 a 1711. E a Guerra dos Emboabas, a revolta dos Emboabas, durou de 1707
a 1709. Lembrando, a revolta dos Emboabas durou 2 anos, 1707 a 1709. E a Guerra dos Mascates, que faz disputa dos comerciantes de açúcar de Olinda contra os comerciantes de açúcar também do Recife, ela durou de 1710 a 1711. E quem venceu foram os comerciantes de Recife, certo, minha gente? E não esqueça também de fazer uma reprise da aula da revolta de Beckman, que eu expliquei perfeitamente a vocês, certo? E o líder da revolta de Beckman foi Manuel Beckman, por isso o nome Revolta de Beckman, e ele foi infelizmente levado à forca, certo, minha gente? Então tenha uma boa semana, faça um bom exercício, assista direitinho a aula, dê pause quando vocês tiverem alguma dúvida, escute novamente a aula até entender, e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Obrigada.